Agradeço a acolhida carinhosa do professor Francisco, da professora Patrícia. Muito bom conhecer a professora Ivonete e estar aqui com vocês. O professor Francisco me convidou a trazer uma reflexão. E eu trago uma reflexão relacionada ao momento que a gente vive, onde é que a gente pode localizar a comunicação nesse momento que a gente vive. E acrescento para vocês que muitas coisas que eu vou colocar aqui tem a ver com os meus próprios estudos, com a minha própria pesquisa, que está centrada na relação entre mídia e religião. Esse é o meu foco de pesquisa, mídia e religião. Não vou falar sobre isso, claro que vai aparecer em alguns momentos da nossa conversa. Mas muito do que eu tenho pesquisado reflete essa reflexão que eu trago para vocês, que está intitulada, então, Comunicação e Interação em Tempos de Crise. Essa palavra crise faz parte do vocabulário da gente há um tempo aí. E também nas mídias. A gente, quem lê jornal, assiste TV, acompanha espaços internéticos, sejam eles sites, blogs ou mídias sociais, a gente vê essa palavra crise sendo repetida com muita intensidade. E aí eu queria refletir com vocês, então, que crise é essa? Se ela realmente existe, que crise é esta? E a relação, então, da comunicação e a interação que permeia esses processos de crise. Então, isso vai ser algo da nossa conversa. Mas, antes de qualquer coisa, para a gente falar de crise no Brasil, não dá para a gente imaginar uma perspectiva imediatista de que essa crise é alguma coisa que a gente vive agora. É muito importante que nós, como estudiosos da comunicação, a gente tenha uma perspectiva crítica dos próprios processos de comunicação, tais como eles se colocam para a gente no nosso cotidiano. E a imagem que se coloca de crise pelas revistas, jornais e espaços da internet é que isso é uma coisa que começou aqui há algum tempo atrás. Particularmente com o governo do PT, mas particularmente ainda com duas pessoas chamadas Lula e Dilma. É assim que se apresenta essa história de crise, tal como o noticiário coloca para nós. Crise política, corrupção, problemas econômicos é coisa de 12, 10 anos atrás. E que está atingindo a gente com mais intensidade agora. Isso é uma visão imediatista e reducionista do que significa o processo de país que a gente vive, de um país chamado Brasil. Se a gente for falar de crise, aí eu tenho que ficar aqui a manhã inteira, viu, Francisco? E talvez um pouco mais à tarde, quem sabe entrar pela noite. Porque a gente tem que contar a história do Brasil. A gente vive uma crise que vem de 500 anos. A crise não tem 10, 12 anos. Nossa crise tem 500 anos. Por quê? Porque o nosso país foi colonizado por portugueses que aqui chegaram com o intuito de fazer uma colonização exploratória. O que significa? Que a palavra exploração acompanha a gente há 500 anos. Nós somos explorados nossos recursos naturais, a nossa vida coletiva de um modo geral, o trabalho braçal, tudo isso é explorado no nosso país há 500 anos pelo processo de colonização que foi implantado aqui por Portugal e nos nossos países vizinhos pela Espanha, o que não é muito diferente. Nesse processo exploratório tem uma coisa chamada patrimonialismo. O que é isso? Que à medida em que se explora, quem ganha mais tem poder sobre as outras pessoas que ganham menos. Quem estudou na escola uma coisa chamada capitanias hereditárias vai lembrar do que eu estou falando. O país foi dividido em 12 pedaços e quem mandava nesses 12 pedaços tinha poder sobre tudo e sobre quem estivesse nesses 12 pedaços. E a partir daí foi se constituindo um patrimônio na mão de poucas pessoas. E toda a vida do nosso país, política, econômica, cultural, passou a ser construída a partir dessa noção
quem tem mais controla a vida em todos os sentidos. E aí, a gente vai ver ao longo da história do nosso país que quem questionava isso passa a ser visto como inimigo da ordem das coisas. Então a gente vê um processo de movimentos sociais ao longo da história do nosso país, e a gente pode localizar esses movimentos sociais desde os grupos indígenas que se recusavam a ser escravizados, depois os escravos que fugiam e criavam os seus quilombos para dizer: a gente não nasceu para ser escravo. Depois os grupos que queriam ter o controle do lugar onde eles viviam e criavam as chamadas revoluções ou revoltas. A gente tem várias na história do Brasil: Canudos, Farroupilha, enfim, a gente pode listar um monte. E lamentavelmente tudo isso fica marginalizado no nosso próprio estudo da história. Por quê? É gente que estava aí para atrapalhar a ordem das coisas. Era uma cambada de revoltados, gente, que hoje a gente chama assim, gente vermelha, bolivariana, aí tem um monte dessas palavras aí, que a gente vai qualificando as pessoas ou desqualificando os movimentos de gente que quer dizer: olha, a gente quer as coisas diferentes, a gente não quer essa ordem das coisas com base na exploração e com base em quem tem o domínio do patrimônio. Então, esses movimentos sociais que eu mencionei aqui, alguns, eles foram sempre demonizados, eles foram sempre sufocados por quem tinha o patrimônio e queria manter essa ordem natural das coisas, tal como elas se implantaram no nosso país. E tudo que foi transformação sociopolítica, cultural, econômica, tudo isso passou a ser controlado pelas chamadas elites, que era quem tinha o patrimônio. Os latifundiários, os empresários, as intelectualidades. Que aí a gente fala de patrimônio, a gente pode também falar de patrimônio cultural, patrimônio de conhecimento, que passa a ficar também em mãos restritas. Eu gosto muito desse quadro aqui. Quem já foi no Museu do Ipiranga aqui? E já viu esse quadro? Algumas mãos levantaram, né? É um quadro muito famoso do artista Pedro Américo, pintado em 1888, já na República, para representar o que foi a independência do Brasil, que é um dos momentos mais significativos da história do nosso país. E aí, eu gosto muito desse quadro, por quê? Quem presta atenção nesse quadro, bate o olho em quem primeiro? Em quem? Quem que aparece mais nesse quadro? Dom Pedro, os cavalos lindos do exército imperial que a gente tinha no país aí, né, da colônia, do rei, né, no caso. Aí o Dom Pedro lá com a sua espada, tudo muito bacana, independência ou morte, eu fico até o fim com vocês e tal, tal, tal. Agora, o que eu gosto nesse quadro, que me chama a atenção, está aqui, ó. O povo assistindo. Aqui também, uma casinha simples, pobre, e o povo assistindo. O povo assistindo a tomada de decisões que é feita para mudar e conduzir a vida do povo. Ou seja, no nosso país, esse quadro representa bastante esse processo. As nossas elites, aqueles que tinham patrimônio, aqueles que tinham controle, sempre decidindo, e a gente tendo que cumprir, assistindo de longe. Eu fico até imaginando esse pessoal aqui, quem que é esse cara ali nesse cavalo? Talvez nem soubesse quem era direito. O que essas pessoas estão fazendo aí? Eu acho que o Pedro Américo teve essa sensibilidade de colocar o povo sempre à margem. Os movimentos das pessoas são trabalhadores aqui, são tropeiros, pelo que indica. Estão aqui com os bois, com cargas, né? Os tropeiros certamente trabalhando para levar objetos, coisas, para quem tinha o patrimônio. Então, eu gosto muito desse quadro porque ele representa bem isso que eu estou dizendo aqui, essa marginalização dessa nossa participação como população, como povo mesmo. Pois bem, essas coisas não mudam e elas vão entrando pela vida da gente
e a gente vai se aproximando do tempo que a gente vive, como por exemplo, quando a gente chega nos anos 50, que a gente tem um processo fortíssimo de valorizar o Brasil, de nacionalismo, de dizer que a gente pode tomar os nossos próprios rumos, né? A gente tem processos interessantíssimos no campo da cultura, da educação, nos processos econômicos que a gente vai viver. E a gente tem as chamadas elites progressistas. As elites aí, esse povo do patrimônio, sempre tocando os nossos processos. Aí vem Bossa Nova, vem os nossos intelectuais do cinema que vão criar esses filmes aí para contar a vida do país lá pelo seu interior, o povo do Nordeste. A gente começa a ver esses filmes, produções aparecendo, sempre esse olhar de quem de alguma forma está nessa posição de controle, de comando, mas gente que acaba aparecendo em solidariedade, né, com essas populações menos privilegiadas. Só que esse processo muito interessante, que começa no Brasil nos anos 50, ele é interrompido com a ditadura militar, no ano de 1964. É um processo que vem de antes de 64, justamente das elites conservadoras que não queriam transformações nessa forma de viver no Brasil, e essas elites conservadoras se unem aos militares, tomam o poder, e a gente vai viver 21 anos sob o regime militar, com censura, com privilégios a essas elites, com desperdício do dinheiro público em grandes projetos, mega projetos de progresso do Brasil, mas que a gente viu que pouco resultou isso tudo, né? E a gente vai viver 21 anos. No ano passado, a gente lembrou os 50 anos, né, da ditadura militar. E depois desses 21 anos, a gente tem o chamado processo de redemocratização, com a abertura política, surgimento dos novos partidos políticos e reconfiguração do processo democrático no Brasil. Na verdade, eleições plenas a gente só vai ter depois de 89, quando a gente teve a primeira eleição para presidente do Brasil. No caso, não 21, mas 25 anos depois da ditadura militar. E os movimentos sociais vão ganhando força. Aí volta essa força dos anos 50, volta aí a presença dos sindicatos, de movimentos de estudantes, movimentos de moradores de bairro. Vamos ter aí um monte de movimentos surgindo para a reconfiguração desse processo democrático. Ainda que demonizados pelas elites ainda. Quando surge, por exemplo, um movimento de pessoas que não têm terra e buscam espaço para trabalho e vida na terra, a gente sabe como esse movimento ainda hoje é demonizado. É questionado e apresentado da pior forma possível como gente que ameaça a ordem das coisas, né? Assim como outros movimentos também, como o sindical. A gente sabe que nesse período de redemocratização ainda teve repressão, sindicatos dos metalúrgicos aqui de São Paulo, o ABC, que teve muita força nesse período, e outros espaços também. Bom, e aí a gente vai ver que há uma oportunidade às classes populares e à elite progressista nesse processo democrático, enfim, ao surgimento de partidos políticos que vão dar voz a esses grupos que até então não tinham esse espaço de poder. A gente vai ver essa emergência de operários, a ponto de a gente ter um operário presidente da República. Isso vai ser reflexo disso, desse momento. A gente vai ter nos ministérios desse operário vários ex-operários que emergem daí, da sua condição de operariado, de classe trabalhadora, para um espaço de poder na vida do país. Claro que eu estou falando isso aqui muito brevemente pelo nosso tempo, mas cada coisa dessa que eu estou falando dava para a gente ficar um tempão aqui tentando entender que processo que foi esse. Negros como ministros, mulheres. Benedita da Silva, uma ex-empregada doméstica evangélica, que sai daquela condição de rebaixada socialmente para assumir um ministério, para assumir um lugar de poder. Enfim, a gente vai ver essas transformações aí na vida do nosso país nesse período, e nesse período ainda mais recente, da virada dos anos 2000 para cá. E aí a gente vai viver um momento muito crítico, porque transformar esse quadro de 500 anos realmente não é fácil. E um partido
partido com seus princípios que chega ao poder e acaba se ajustando a essa dimensão dos privilégios, dos processos de corrupção que vem de 500 anos, quer dizer, todos aqueles princípios que são colocados de transformação e de dar voz aos menos privilegiados acabam sendo sufocados por essas artimanhas do poder e que tem 500 anos e que acaba seduzindo esses processos. E a gente vê, então, todo esse projeto que foi colocado de oportunidade às classes populares e de abertura para uma elite progressista sendo comprometido por esses processos tais como a gente vê trabalhados hoje aqui no nosso país. Então, quando a gente fala de crise, a gente tem, de fato, duas crises bastante intensas no momento que a gente vive hoje. Uma crise política e uma crise de valores. E a gente vê um renascimento do conservadorismo e um fortalecimento de um fundamentalismo religioso, a gente já vai falar mais sobre isso, né? Eu falo renascimento do conservadorismo porque ele sempre existiu desde que os portugueses aqui pisaram. Quer dizer que a gente tem a emergência de um conservadorismo é a gente olhar para trás e não entender nada. Na verdade, quando a gente olha para trás, a gente vê que esse conservadorismo, gente, eu estou falando aqui do ponto de vista político, da ciência política. O que é um conservador? É aquele que quer manter as coisas como estão. Tá? Em resumo, é isso. Uma política conservadora é manter a ordem das coisas tal como elas foram estabelecidas sempre na história. Isso é o conservadorismo político. Então, a gente tem, desde que os portugueses aqui chegaram, uma ordem das coisas, quem manda e quem obedece, quem dita e quem cumpre, quem trabalha para manter a ordem e quem se beneficia desse trabalho. Então, a gente tem uma ordem das coisas. Então, há quem na história do nosso país sempre trabalhou para que essa ordem fosse mantida. Então, há quem se beneficie dessa ordem. E há quem trabalha para mudar as coisas. Eu mostrei que em alguns momentos da história houve um trabalho para mudar as coisas. Mas é uma situação complicada, porque as coisas estão estabelecidas com raízes muito profundas. E ou você rompe radicalmente, ou você acaba se ajustando. E é o que a gente tem percebido, esse ajuste. Então, a gente vê o renascimento do conservadorismo e o fortalecimento do fundamentalismo, e uma coisa que interessa muito para a gente na comunicação: a liberdade de expressão e a democratização das mídias. Esse é um tema que vai aparecer sempre. O que significa liberdade de expressão e o que significa uma mídia democrática? Nesse processo que a gente está conversando. Tudo isso está permeando esse processo de crise. Bom, quando a gente fala de crise na política, a gente vai ver assim, que essa crise na política, ela acontece porque todo o processo político nosso de transformação social acabou sendo baseado no desenvolvimentismo, ou seja, centrado na economia. Mesmo quando o PT assumiu o poder, isso não mudou. Quer dizer, quando o Collor assumiu, foi o primeiro presidente depois da ditadura militar. Depois, Fernando Henrique Cardoso. Não vou nem falar do Itamar, que Itamar era vice do Collor, então foi uma continuidade. Aí vem Fernando Henrique, 2 mandatos, depois entra o Lula. Gente, a nossa democracia é PP. PP. É Fernando Henrique, não, é Collor, mas Collor também é meio continuação, porque ele era o representante daquela elite que apoiou o golpe. Então, dá pra gente falar, mas tudo bem. Foi o primeiro presidente eleito democraticamente depois. Vamos falar que ele está na democracia. Então, vamos lá. Então, ele foi eleito pelo voto direto, Collor. Depois, Fernando Henrique, 2. Lula, 2. E Dilma, 2. 2 ainda começando. Então, a gente beber a nossa democracia. E todos os processos desde o Collor centrado no desenvolvimentismo. Não é diferente do processo da ditadura militar, que estava centrado nisso. A economia como parâmetro de boa governança. Bom governante é quem controla a inflação. Essa é a lógica. Desde a ditadura. E é assim que se avalia a boa governança.
pela economia. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Isso é a primeira coisa que se pergunta quando um presidente toma o poder. Ou seja, centrado em boa governança econômica. Por quê? Lembram que eu falei que o nosso país é centrado no patrimonialismo? Não interessa a educação, não interessa a justiça. Gente, isso não interessa nada. Interessa é fazer dinheiro e garantir o dinheiro de quem já tem. Isso desde 1500, desde as 12 capitanias hereditárias. E a lógica dos nossos governos desenvolvimentistas é avaliar o governo pela economia. Não se avalia pela justiça social, proteção ambiental. Ih, negócio de proteção ambiental, então, isso é coisa de boiola. É assim que se fala? Coisa de boiola, de quem não tem o que fazer, negócio de ecologia, de verde, e nada. Tem que ver a inflação. Tem que ver se as empresas estão com índice X de aceitação, se o Brasil está carimbado nas empresas por um bom pagador. É isso que conta. Então, outra coisa que vem junto com isso é a redução da noção de democracia ao processo eleitoral. A gente só fala de democracia quando está falando de partido e de eleição. Como se democracia se reduzisse a eleições e partidos. Democracia é muito mais do que isso. É um processo de participação de quem é cidadão e cidadã. Pode ser por partido? Pode. Pode ser por eleição? Pode. Mas não só. Aí são os movimentos. Por reivindicações, por espaço social. E aí, a gente tem um prejuízo na representação parlamentar. Por quê? Se é tudo centrado para garantir o patrimônio, quem é eleito? É eleito para garantir que as coisas continuem do mesmo jeito. Fazem campanha por isso. Não é à toa que uma das grandes discussões do nosso país hoje é a tal do financiamento de campanha. Não é? Se pode financiar ou não pode. Por que não pode? Por que quem coloca a questão diz que não pode? Porque quem financia quer um troco. E quem financia é quem tem dinheiro. É quem tem o patrimônio das capitanias hereditárias. Estão vendo como é que a coisa vai longe? E não dá para a gente ser simplista? Bom, com tudo isso, a gente tem todo um processo hoje no Brasil de falência dos partidos, claro, porque vai falar de partido, está centrado em pessoas. Em pessoas. Ninguém sabe programa de partido de ninguém. E quando vai fazer um debate para tempo eleitoral, é um acusando o outro, e proposta mesmo para a gente ver o que se propõe, quais as consequências, o que se espera, o que é viável, fica em último lugar no debate político na televisão. O que a gente vê é tudo centrado em pessoas. É o ápice do chamado marketing político, que é a imagem de pessoas. Como que essa imagem vai ser apresentada e trabalhada? E aí a gente tem uma restrição temporal. O que é uma restrição temporal? É isso que eu estou falando aqui. Centra os problemas no tempo de hoje. O problema é agora. O problema é o governo do fulano. O problema é o governo da fulana. O problema é se faz assim ou assado nesse tempo. E a gente não faz uma leitura de que os problemas que a gente tem hoje são reflexos de um passado, e de um passado muito longo. E que não é de hoje que a gente carrega esses problemas. A gente tem a eleição de bodes expiatórios e de heróis. Né? Então, há quem paga o pato por todas as coisas. Então, a culpa é de fulano. A culpa é do movimento X. A culpa é da presidente. A culpa é do deputado. A culpa é do fulano de tal. A culpa é da empresa. A culpa é do ministro. Então, a gente tem essa eleição de bodes expiatórios, e ali centra o problema. Ou de heróis, nessa questão histórica, principalmente da corrupção. Como se corrupção não fosse uma coisa de todo dia no nosso país e que cada um de nós faz. Aí a gente joga a culpa no empresário, na Odebrecht, no fulano de tal, e o herói é o juiz da Lava Jato.
Mas o juiz da Lava Jato não está vendo a propina que o policial está ganhando porque eu parei no estacionamento que não podia. Esse juiz não está vendo isso, mas ele é herói. Então a gente centra em certas pessoas, situações, coisas localizadas que nos cegam para entender uma coisa que é muito maior, que está no cotidiano, que está no nosso dia a dia. E aí eu vou gastar um tempinho aqui trazendo alguns exemplos para vocês. Porque essa crise política cega os nossos olhos também para a nossa crise de valores. A gente tem uma crise seríssima de valores hoje nos nossos relacionamentos humanos. Porque como a gente reduz a heróis e vilões, é como se fosse uma grande novela, um grande filme de Hollywood, a nossa vida, e aquilo está ali, a gente vai se colocando nos nossos relacionamentos dentro dessa lógica de heróis e vilões. Então, o que a gente vai vendo nessa crise de valores? Insensibilidade, indiferença, desumanidade. As pessoas estão muito desumanas, muito preocupadas com si próprias e não estão olhando o outro, que também faz parte da vida da gente. Desrespeito ao outro é a diferença. Se não pensa que nem eu, não existe ou não deveria existir. Tem que pensar que nem eu para conversar comigo, para ser parte do meu grupo do Facebook. Senão eu tiro. Não tem lugar para diferença. Falta de consciência histórica, de consciência política, tudo se resume ao agora, ao hoje. Racismo. Nunca fomos tão racistas explicitamente, porque o racismo sempre existiu, mas explicitamente como está acontecendo hoje. Sexismo sempre existiu, mas isso está explícito cada vez mais. Xenofobia, que é a gente desprezar o diferente de uma etnia ou do nosso povo. A homofobia, que é uma realidade fortíssima, a ponto de violência física acontecer. E a intolerância religiosa. Então, quando a gente lista valores, eu listei esses aí. Eu acho que a gente poderia colocar outras coisas. Mas quando a gente olha para as mídias, e aí eu estou falando aqui com os colegas da comunicação. Nos processos de comunicação, a gente vê essa crise claramente. E eu vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, essa questão da desumanidade. A notícia que saiu no jornal É o País, em julho, de que o Brasil tem um linchamento por dia. Casos de linchamento, eles vêm à tona nas mídias quando tem uma coisa assim excepcional. Em julho aconteceu esse caso lá no Maranhão, do rapaz que foi espancado e depois se provou até que ele nem tinha culpa na história. Mas por causa desse episódio, que ficou tão em evidência, foi-se entrevistar pesquisadores que mostram que o Brasil tem um caso de linchamento por dia. Significa 365 por ano. E isso é uma coisa muito séria. A justiça com as próprias mãos. Eu decidi o que tem que ser feito com o outro que fez uma coisa que eu considero errada. Mas que nem sempre esse outro fez essa coisa. Ainda que tivesse feito, há meios num processo nosso de sociedade para julgar e condenar. Há meios, não pelas nossas próprias mãos. Então, a desumanidade é um problema recorrente no nosso país. O caso que vocês devem ter acompanhado da Supervia, que é a empresa de trem no Rio de Janeiro, que autorizou o trem passar por cima de um corpo de um homem no Rio de Janeiro. Tinha um corpo morto, uma pessoa morta na linha do trem, e o maquinista viu aquilo, avisou: o que eu faço? Paro o trem? Não, se parar o trem vai atrasar todo o sistema, pode passar por cima. Passou por cima, esquartejou, claro, todo o corpo, e criou uma indignação muito grande, porque depois foi reconhecido, a família não teve o direito de enterrar essa pessoa dignamente por uma decisão econômico-financeira. Lembra do patrimonialismo dos 12 famílias, das capitanias hereditárias? Pois é.
é assim que se decide. Um corpo não vale nada. Se está na linha do trem, é pobre. Nenhum corpo de elite estaria numa linha do trem. Então passa por cima, não presta para nada, já morreu. Né? Então, isso foi uma situação que gerou muita conversa, mas ninguém mais fala sobre isso também. Só falou naquele dia e ponto final. Nada aconteceu com a supervisão. Em uma das manifestações de rua que aconteceram no Brasil desde janeiro, um dos tantos cartazes, eu poderia ficar aqui mostrando só cartazes dessas manifestações, vamos ver outros também. Mas aqui, essa moça jovem, bonita, né? Coloca o cartaz: Dilma, trate o seu linfoma em Cuba. Todo mundo sabe que a presidente Dilma tem um problema de câncer, linfoma, é um câncer. Ou seja, a desumanidade é tanta que se quer falar mal de uma pessoa pública, você não dá nem bola que ela tem um problema de saúde que pode ser meu, seu, dela. É uma personalidade famosa, pública, comete erros, mas é uma pessoa, é um ser humano. Um ser humano. E assim estava sendo tratado o problema humano da presidente da República, o que mostra essa falta de sensibilidade, de humanidade que permeia hoje os nossos espaços. Essa coisa do desrespeito à diferença, eu trago um exemplo meu aí, né? A gente coloca um bloco na rua, escreve coisas, publica, né? E as pessoas reagem. É bom, eu gosto de ter reações das pessoas. São favoráveis, algumas, outras contrárias. Mas eu trouxe esse exemplo de como é que as pessoas tratam o pensamento diferente, né? Uma pessoa de nome Ricardo me mandou esse e-mail. Você, dona Magali, deveria ter vergonha na sua cara em publicar um artigo desses em que nada colabora para levar a verdade às pessoas e se condizente como uma militante de esquerda que ajuda a promover tudo que é podre na sociedade. Reveja suas posições e se arrependa. Ou seja, eu tenho que me arrepender e ser que nem ele. Pensar como ele. Para o Ricardo, não pode existir um pensamento que não seja igual ao dele. E não tem problema, a gente não precisa pensar igual. Ele pode colocar a opinião dele para mim, mas a linguagem, na sua cara, então, eu nunca vi essa pessoa, eu nem sei quem é, ele nunca me viu. Mas ele se sente protegido por uma tela. A tela é um escudo. Por trás de uma tela hoje você faz o que você quer com aquilo que é diferente. Você está protegido. Você não está cara a cara. Eu duvido que essa pessoa falaria comigo se ela estivesse sentada aqui desse jeito. Não falaria. Bom, a Diana foi um pouco mais pesada, né? Se você achar lindo ensinar seus filhos não vou nem falar, problema seu. Mas não venha defender esse governo escroto de esquerda, dizendo que eles não estão querendo aliciar as crianças a ser gays. Você deveria sentir vergonha de estar defendendo uma causa tão podre. Depois eu posso contar a história com detalhes. Isso é um texto que eu fiz, uma pesquisa pedida por alunos, por causa de um vídeo que circulou na internet, de uma palestra de uma pastora, acusando, então, políticas de governos federais, estaduais e municipais, de querer transformar desde bebezinhos até adultos em pessoas gays. Meu Deus! Todo o material que ela usou, realmente, eu fiz uma pesquisa científica, escrevi um artigo que foi publicado. E essas pessoas estão reagindo porque foi demonstrado que aquela pessoa manipulou informações. Manipulou mesmo. Eu posso deixar o material com vocês depois, se vocês tiverem curiosidade. Mas tudo bem, defender que ela estava certa, não tem problema. Não tem problema. A questão é essa forma de desrespeito à diferença, colocada com palavras de baixo calão, com linguagem agressiva. É a forma que as pessoas se colocam frente à diferença. O diferente tem que ser tratado como um lixo, como uma pessoa podre. Essa palavra podre foi usada 2 vezes. Por isso que eu trouxe esses exemplos. Né? Falta de consciência histórica, de consciência política.
o pedido de intervenção militar nesses cartazes. Quem pede a volta dos militares realmente dormiu no tempo, não tem noção do que significou a ditadura militar nesse país. E é dizer que a democracia não serve para nada. É jogar fora o princípio de democracia. Se a gente tem problemas com a democracia, vamos discuti-la. Agora, pedir intervenção militar e essa coisa basta de Paulo Freire, aí você já vai misturando as coisas, né? O grande educador, premiado mundialmente, né? Orgulho para os brasileiros pelo que ele representa no campo da educação, sendo colocado como um marxista que deve ser, então, descartado. A questão do racismo ficou explicitada no ano passado com a torcedora do Grêmio, que xingou o goleiro Aranha dos Santos de macaco. Vocês se lembram desse episódio? Interessante que houve páginas no Facebook em apoio à moça, né? Houve uma repercussão grande, negativa, mas também páginas de apoio que ela estava sofrendo, que ela tinha que ter liberdade para se expressar. Então, essa questão de liberdade de expressão confundida com liberdade para eu dizer o que quero para o diferente, né? que é complicado. Também este ano, o caso da Maju, da Maria Júlia, a moça do templo, que começou nos jornais matutinos e chegou ao Jornal Nacional, e quando ela ganhou essa repercussão toda com o Jornal Nacional, sofreu aí na página dela várias expressões de racismo, piadinhas, né? Preta imunda, coisas dessa natureza, né? Então isso ficou bastante evidenciado este ano. Também outro caso de racismo, que racismo aí não é só com as pessoas negras. A gente tem com as outras etnias. No Brasil, as pessoas indígenas, por exemplo, esse caso aí de junho deste ano, pessoas indígenas lá no Mato Grosso que foram expulsas de um ônibus porque a mulher não queria sentar perto de gente fedorenta. Eles estavam participando de um congresso para populações indígenas, toda a passagem paga pela organização do congresso, e um grupo grande foi para o andar de cima do ônibus e 4 foram para o andar de baixo, misturados com as outras pessoas. E uma mulher fez um escândalo seco e o motorista atendeu essa mulher. E eles não foram expulsos. Uma pessoa do ônibus foi junto com eles direto para a delegacia e a gente não sabe o que aconteceu depois, porque as notícias saem assim também no imediato e a gente não tem a continuidade e a repercussão. A questão do sexismo, que hoje também está muito em evidência, muitas vezes mascarada pelo humor. A gente ri de piadas, as pessoas se valem do humor para esconder princípios que são muito caros a certas pessoas, nesse caso, rebaixando ainda mais as mulheres. O caso desse Rafinha Bastos, que colocou na frente do teatro em que havia a apresentação Comédias Estupra-se Mulheres Feias Aqui, essa placa, e ele alegou a liberdade de expressão pelo humor. Isso hoje é um recurso que muitas pessoas fazem para expor comentários xenófobos, racistas, sexistas, se valem dessa noção de liberdade de expressão. Você está atingindo o outro. Quando a minha liberdade fere o outro, já não é mais liberdade de expressão que eu tenho direito, porque eu estou ferindo, é como se eu usasse uma arma. Eu não posso usar arma para ferir pessoas, eu posso usar palavras para ferir. É a mesma coisa. Aqui a propaganda da cerveja Devassa, pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, encorpada, cremosa, aroma de mal estou. Está falando da cerveja, mas a foto é de uma mulher negra. E a mulher negra ainda sofre duplamente o sexismo, porque é mulher e é negra. E ainda tem essa questão da possibilidade de usá-la ainda mais como se usa as mulheres brancas. A presidente sofreu muito essa questão do sexismo. Repito, pessoas públicas devem ser questionadas, são passíveis de erro,
mas a forma como ela foi acusada por ser mulher, isso não teria sido dito se fosse um presidente homem, não haveria esse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem ocorreu porque é mulher, porque ela não transa, aqui o clássico adesivo nos carros, né, que se colocava para abastecer nas partes íntimas da presidente. Os entusiastas de guerra torcem por Dilma, todos querem ver um canhão disparar. Ou seja, isso mostra que a discussão política é rasa ou nenhuma. Qual é a discussão política que você está fazendo com a presidente da República? Zero. As pessoas estão colocando para fora seus instintos desumanos, sexistas, irracionais, com cada vez mais força, né? E as pessoas se sentem autorizadas a isso, nos espaços de internet, nas manifestações públicas e por aí vai. A xenofobia é muito dirigida hoje no Brasil ao povo do Nordeste e ao povo do Norte, e depois nós vamos ouvir sobre os imigrantes, que também sofrem e têm sofrido bastante, mas no Brasil a gente tem com os nossos iguais. No caso, a questão do Nordeste, sou do Nordeste, a pessoa ainda diz que é de lá. Tenho vergonha de dizer que sou daqui, porque o povo é burro e ignorante. Apoia ladrões, petistas, desgraçados. Ou seja, de novo, a ausência de discussão política e o apelo a questões que estão para além da política, mas são as concepções humanas ou desumanas que as pessoas têm. As piadas sobre o Acre, que dizem que o Acre não existe, ou que é o lugar de Sodoma e Gomorra, Esfera do Dragão, Reino dos Países Baixos, enfim, essas piadas com o Acre que são muitas. E aqui só Hitler acaba com a raça dos petistas, construindo câmara de gás no Nordeste. Essa coisa de atribuir Nordeste a Lula, né? O alto desempenho nas pesquisas que a presidente teve. E aí, ou seja, a questão aqui não é política, é a forma como se vê o Nordeste, que vem à tona, né? que é explicitado. A homofobia, que se dá, como eu já disse, com muita força, em confrontos físicos mesmo, como aquela notícia ali, onde aponta 39% aumento de 39% em casos de homofobia no ABC. Isso significa ataques físicos, expulsão de lugares, coisas dessa natureza. E as nossas mídias sociais estão repletas, né? Como o Danilo Gentili, que é outro comediante, e que faz piada com gay, né? Por exemplo, ele fez piada com a notícia. A cada 24 horas, 140 pessoas, homens e mulheres, são assassinadas no Brasil. Esse dado da ONG gay aí um gay é morto em cada 26 horas, 140 héteros são mortos a cada 24 horas, alguém aí comeu o meu hoje? Enfim, piada com a notícia, que mostra a forma como essa pessoa vê o outro, né? Vê essa outra pessoa. Um viadinho brasileiro foi espancado, aí que está o erro, ele deveria ter sido morto. Acabe com a AIDS, mate um gay. É uma campanha, homofobia sim, é a página, na internet. Os casos de intolerância religiosa, como o caso da professora que tinha um adereço do candomblé e que... Não, a aluna tinha um adereço do candomblé e a professora não permitiu que ela ficasse na sala de aula, a associação espírita que foi destruída pelo fogo, e a estudante muçulmana que não pôde fazer o exame da OAB porque estava usando véu. E a OAB não permite nenhum tipo de adereço. E aquilo era visto como um adereço e não como um símbolo religioso, né, que ela fazia uso. Então, ela acabou fazendo a prova depois de muita confusão, perdeu o tempo da prova, numa sala sozinha, separada, para não se misturar com as pessoas. Esse foi o tratamento dado a essa moça. Então, a gente vê que isso vai se expandindo, né, sendo reforçado. Então, chegando ao fim, a
gente vê o renascimento do conservadorismo, o fortalecimento do fundamentalismo. Eu já falei para vocês que eu coloco o conservadorismo dessa forma aqui, é um conceito político. O Alberto Bobbio, por exemplo, tem esse conceito bem trabalhado, né? Que visa a manutenção do sistema político existente e os seus modos de funcionamento. Isso é um conservador. E a questão fundamentalista é um movimento religioso nascido entre os protestantes do século. Interessante, gente, que tem muita gente que acha que fundamentalismo é sinônimo de Islã, mas não é. Fundamentalismo é um movimento religioso protestante do século XX, que nasce nos Estados Unidos contra qualquer postura que seja diferente daqueles princípios clássicos da fé cristã, tal como interpretados com a leitura bíblica sem mediação. Leitura bíblica sem mediação quer dizer o quê? Que eu não faço uso de nenhum recurso da ciência, da história, da sociologia, para contextualizar o que está nos escritos bíblicos. Os escritos bíblicos são palavra divina, ponto final, não devem ser lidos à luz de outra mediação. Então, os fundamentalistas fecham-se a qualquer outra mediação. E a outras teologias. Né? Então, a gente vê o crescimento numérico e geográfico de grupos religiosos, não só evangélicos, mas renovação carismática católica, e dentro desses grupos há muitos grupos, aí não é uma totalidade, que é um erro também cometido por intolerância religiosa das nossas mídias, que colocam todo mundo igual. Né? Então, não é assim. Existem diferenças, mas entre católicos e a renovação carismática católica, há grupos que a gente pode classificar como fundamentalistas, porque não concebem qualquer tipo de diálogo e qualquer posição que seja diferente daquela que seja assumida por princípios de fé desses grupos. E aí a gente vê que no nosso Congresso Nacional, os grupos religiosos têm tido uma presença muito forte, tentando então fazer com que princípios religiosos se tornem princípios comuns a toda a população. O que a gente gera um debate muito forte em relação ao Estado laico. Vocês devem estar acompanhando esse debate, né? Se o Estado é laico, então a gente não pode ter leis baseadas em princípios religiosos. As leis têm que valer para todos, religiosos ou não. Os princípios religiosos devem ser respeitados dentro das religiões. Então, essa é a discussão que está sendo tomada, e no Congresso Nacional hoje a gente tem uma discussão muito forte, por conta da presença da bancada de religiosos que vem tentado interferir, brecar projetos, criar projetos baseados em princípios religiosos. E essa vem sendo uma discussão forte. Eu vou encerrar. Tem umas coisas aqui, depois eu deixo aí para vocês. Eu queria só fechar. A gente falou de tanta coisa assim que desanima a gente, né? A gente fica desanimado. Crise de valores, crise política, crise. Será que não tem saída? Eu quero terminar assim muito positivamente. Eu acho que o fato da gente estar aqui conversando sobre essas coisas, puxa vida, já é uma coisa tão legal. Uma faculdade, abrir um espaço para a gente sentar, reconhecer, ter essa possibilidade de falar, ninguém me xingou até agora, né? Ninguém mandou eu tomar naquele lugar, nem lavar minha cara. Brincadeira. Porque isso é tão legal. Eu acho que essa possibilidade de fazer a nossa própria crítica, fazer a nossa autocrítica, ter os profissionais de comunicação sendo formados dentro dessa possibilidade crítica, gente, é muito legal. É uma esperança que a gente tem que ter de a gente poder humanizar a nossa sociedade e humanizar os nossos espaços midiáticos. E aí, então, a gente tem os espaços alternativos, temos sim. A gente tem os coletivos de imprensa, a gente tem os espaços, a internet dá essas possibilidades democráticas para a gente. Da gente se expressar, da gente levantar outras bolas, da gente chamar atenção para outras coisas. Para que as pessoas tenham a oportunidade de refletir. Então, essa notícia é tão legal do ano passado, né? A estudante como vocês, que evitaram o lixamento que ela evitou o lixamento de um ladrão. A gente falou que tem um lixamento por dia, um foi evitado. Por essa estudante que viu o assalto, estava presente, o pessoal ia lixar e ela se colocou e abraçou o ladrão. Disse, não, vamos chamar a polícia, e esperou. Enquanto a polícia não chegou, ela não saiu.
E aí o ladrão ainda falou, o policial quando chegou ainda falou para ela, você é boba, hein, menina? Isso é a palavra do ladrão para ela. Essa moça recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos este ano, pelo que ela fez. Uma iniciativa individual, mas que é alguém que tem consciência, é alguém que é humano, que vê o outro como um humano também, ainda que esteja fazendo uma coisa errada. A idosa, com 79 anos, ela aprendeu a ler e se formou num curto espaço de tempo. Gente, tem possibilidade. Tem gente boa nesse mundo. Tem gente humana. E a gente precisa trabalhar com essas pessoas. A gente fala tanto do MST, as nossas mídias falam tanto. Eu já fui num acampamento. Alguém aqui já foi? Ela foi. A gente tem que ir, tem que conhecer essas coisas. Ver com os nossos olhos. São comunidades. Lá dentro tem igrejas, tem pessoas religiosas. Não são matadores e assassinos, como as mídias nos apresentam. E tem lá os festivais que eles fazem com a produção que é feita nas terras assentadas. Tem escola para jovem, para criança, sem agrotóxico. E vendem, sabe? A gente, muitas vezes, precisa ter essas experiências aí. As pessoas que falam tanto do Bolsa Família, mas tem gente que sai do programa. Porque não precisa mais. Porque já foram para a escola, já conseguiram emprego e saem. Olha, essa notícia aqui é 2015 do Piauí. 40 mil famílias do Piauí saíram do Bolsa Família este ano. Quer dizer, a gente quase não sabe dessas notícias porque a gente só vê crise, crise, crise. As notícias que nos levam a ter esperança, a pensar de uma coisa diferente, desaparecem. A juventude aí do teto, né? Essa juventude aí, gente, dá sábados por dia para recolher materiais para serem doados a pessoas que vivem na rua e ajudarem pessoas que vivem na rua a sair da rua. Juventude, jovens universitários, pessoal do ensino médio, é maravilhoso ver esses sábados que eles doam aí. Quem quiser saber mais é só entrar no teto do Facebook. Eles têm as datas dos sábados que eles atuam por aí. Então, intolerância religiosa, o pessoal que sai para as ruas aí para dizer, olha, a gente tem direito de ter a nossa religião, cada um que tem a sua e que se respeite. Sai para a rua e faz essas passeatas aí, defesa da liberdade religiosa, que as religiões sejam respeitadas. Então, a partir daí, há possibilidade de superação dessas crises, de humanizar as mídias. Mas isso só pode ser feito a partir de uma leitura crítica dessas mídias e dessa forma como elas vêm sendo usadas. E aí eu acho que eu falei até muito. Fico por aqui. Obrigada, gente.